O senso comum são ideias aceitas como verdadeiras por muitas pessoas, pela maioria das pessoas de uma comunidade, de um país, de uma cidade. Alguns exemplos estão nos ditados populares ou naquelas frases feitas que a gente escuta nossos pais, mães, avós falando desde sempre, tipo: homem que é homem não chora, lugar de mulher é na cozinha, filho de peixe, peixinho é, criança não tem querer, economia é a base da porcaria, adolescência e aborrecência é a mesma coisa, devemos respeitar os mais velhos, coisas do tipo. Um bom lugar para a gente visualizar essas ideias que fazem parte do senso comum é o universo da publicidade e da propaganda, porque as propagandas e os comerciais de produtos e serviços, eles têm que essas propagandas elas têm que ter uma comunicação rápida, principalmente quando são transmitidas na televisão e tal, e o tempo é muito caro, os minutos, os segundos de publicidade são muito caros, revista também, jornal e tal. Então a comunicação tem que ser rápida e certeira, tem que ter certeza que as pessoas vão entender. Então usar elementos do senso comum, isso facilita muito a comunicação das ideias para o maior número de pessoas ou para o público-alvo. Então não é raro a gente ver, por exemplo, algumas noções da relação entre os gêneros, homem, mulher, ou o que se espera de crianças, o que se espera de adultos, o que se espera das mães e dos pais. Isso está representado pela linguagem da propaganda e da publicidade. Ou então alguns valores que começam a surgir, por exemplo, recentemente a questão da alimentação saudável, da redução de sódio e açúcar, conservantes, essas coisas. Então a gente começa a ver isso aparecendo nas propagandas e nos comerciais também. Há algumas décadas, certas noções machistas e, em alguns casos, quase misóginas apareciam em comercial de cerveja a rodo. E aí isso começou a não soar muito bem, algumas mudanças na dinâmica entre os gêneros e tal, né, depois dos movimentos feministas e dos anos 60 para cá, começaram a reforçar a ideia de que isso não é interessante, não é legal, essa diferenciação dessa forma entre os gêneros. Então esse discurso de objetificação do corpo da mulher, associando isso à cerveja, isso é um discurso que aparece cada vez menos nos comerciais de cerveja. Você vê mais mulheres bebendo, em outras situações, uma ênfase na amizade, na alegria de beber junto, mais do que na questão do corpo feminino como um objeto para vender cerveja. Ou comercial de margarina também, que é um ótimo exemplo dos valores tradicionais familiares, porque mostra quase sempre uma família toda felizona lá, uma família branca comendo, tomando café da manhã com calma. Deve ser sempre domingo, né? Porque durante a semana ninguém consegue tomar café daquele jeito. E aí são essas ideias da família harmoniosa e tal, e que a margarina ou a manteiga ela está vinculada a esses valores. E aí o senso comum ele é composto de ideias que são tidas como verdadeiras, e uma das coisas que faz com que a gente reconheça ou ache que as ideias são verdadeiras é o fato delas se repetirem, estarem para todo lado e tal. Então, se a gente, por exemplo, fala de Papai Noel hoje em dia e fala com qualquer pessoa para a pessoa descrever o Papai Noel que vai ser descrito certamente vai ser o Papai Noel que a Coca-Cola criou no início da década de 30 para os seus comerciais de refrigerante, que é o senhor gordinho, barba branca, roupa vermelha, gorro e tal. Que essa não é a imagem tradicional do São Nicolau, né? Que é o Papai Noel original. Mas aí, de tanto se repetir, de tanto se difundir, a gente acaba acreditando ou vendo aquilo como uma coisa verdadeira, ou que sempre foi daquele jeito, né? Que é uma coisa que o senso comum também tem. Mas o senso comum ele não é composto só de noções falsas, não é só de ideias parciais e preconceituosas. Ele tem isso, vários preconceitos, várias posições discriminatórias com relação a pessoas de regiões no país diferente, né? Xenofobia de modo geral, ela é galgada no senso comum. Dizer que uma etnia é mais inteligente que a outra, que uma geração é melhor que a outra, ou que certos serviços são para mulher, certos serviços são para homem, isso está bastante presente no senso comum. Mas também existe outro lado do senso comum, que é a sabedoria popular. O fato de que as pessoas vivem situações, aprendem com essas situações e vão transmitindo a experiência e o que elas vão aprendendo para outras gerações. Então, certos ditados populares são válidos quase sempre, como, por exemplo, pedra que rola não junta limo,
água mole em pedra dura tanto bate até que fura, a importância da persistência. Quem planta vento colhe tempestade, boca fechada não entra mosca, silêncio é prata, palavra é prata, silêncio é ouro e coisas do tipo. São frases que tentam resumir algumas noções que podem nos ajudar a viver melhor ou a nos entender melhor com as outras pessoas. Então, a sabedoria popular também é bastante presente na nossa vida. Às vezes ela aparece em forma de provérbios chineses, provérbios antigos. Um provérbio romano interessante dizia que amor e tosse não dá para esconder. Então são noções que vão sendo passadas de geração para geração e que nos traz, essas noções nos trazem algum ensinamento, alguma coisa que pode nos ajudar a viver melhor. Um exemplo de provérbio chinês também é: você não pode impedir que os pássaros da tristeza voem sobre sua cabeça, mas pode sim impedir que façam um ninho em seu cabelo. Então essa questão de ficar triste, aceitar que você está triste e tal, mas não fazer com que isso seja o sentimento predominante. Então a sabedoria popular, ela funciona quase como um conselho que muitas vezes nos ajudam a tomar decisões ou entender o que está acontecendo com a gente. Então o que vai definir o senso comum não é o fato dele ser preconceito ou ele ser uma sabedoria tradicional. O que vai definir o senso comum é o fato dele não ter fundamentação sistematizada, não ter uma explicação do porquê ser daquele jeito. Primeiro porque é isso, assim, ele é muito fundado na tradição, na autoridade, no fato dos mais velhos fazerem dessa forma, então tem que ser feito assim. Experiências que já passaram e são experiências que não são sistematizadas, não é como o conhecimento científico, ela é mais espontânea e utiliza o raciocínio indutivo, que é você ter várias experiências particulares, várias experiências individuais e a partir dessas experiências pontuais você faz generalizações. O raciocínio indutivo ele tem vários problemas, né? Problemas do ponto de vista lógico, do ponto de vista científico, então você não consegue fazer uma fundamentação segura e certeira com o raciocínio indutivo. Um dos problemas é que muitas vezes esse senso comum ele está na base de certas práticas que já não fazem sentido ou que são prejudiciais para vários grupos sociais, e aí esse senso comum acaba justificando a permanência de certos comportamentos, certos valores, como o próprio machismo, sobre o qual a gente estava falando no começo, racismo e outros hábitos e costumes que param de fazer sentido porque o mundo muda, as experiências mudam, as relações mudam, mas a tradição insiste em manter essas coisas valendo. O senso comum também, por isso, costuma não ter abertura nenhuma. Quando ele afirma uma coisa é daquele jeito e pronto, porque ele está um dos fundamentos dele é o argumento da autoridade, né? Então a autoridade não costuma aceitar nenhum tipo de questionamento. Quanto mais autoritária for a relação entre as gerações, entre os gêneros e tal, menos espaço tem para discussão e mais peso tem o senso comum nas tomadas de decisão e na maneira como as pessoas orientam as suas vidas e aquilo que elas questionam, aquilo que elas não questionam. E aí a gente vai repetindo, vai aceitando e defendendo ideias que a gente adquire por hábito, porque sempre foi assim, porque a vida é desse jeito, porque no tempo antigamente era assim e agora está errado. Então essa relação entre as gerações, no meu tempo que era bom, agora é ruim, e a gente vê isso até da galera que cresceu nos anos 80 ou nos anos 90 e o pessoal que cresceu depois dos anos 2000, quando ficam comparando, sei lá, desenho animado que passa na televisão, para dizer que a nossa geração, a geração anterior é melhor, então vocês têm que fazer o que a gente fazia, porque senão vocês vão estar errados. Essa relação está bem na base do senso comum. Então a gente acaba não sabendo o motivo, por que está fazendo aquilo. Por outro lado, saber do senso comum, saber como as pessoas se relacionam, que os valores elas têm, isso é importante para a gente poder entrar num grupo, para a gente poder ser aceito naquele grupo. Não dá para viajar pretendendo morar, por exemplo, num país que não seja o seu, sem entender como são os hábitos relacionados à pontualidade, contato físico permitido, como se cumprimentam as pessoas, etc. Você tem que saber essas coisas e o senso comum nos ajuda. A cultura dos lugares, ela é recheada, né? Ela é permeada pelo senso comum. Então o senso comum também nos permite entrar nas culturas e compreender essas culturas. Ao mesmo tempo também que refletir sobre o senso comum pode nos ajudar a identificar aqueles elementos que a gente não concorda e que podem mudar sem que isso mude a identidade das pessoas e tal, mas que as pessoas podem viver mais felizes talvez se deixarem
para trás alguns desses elementos do senso comum.